Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com mais uma aula do módulo de Direito Civil e nessa aula, mais um item do nosso edital, nós falaremos para vocês sobre pessoa física, certo? Então vamos lá. Pessoa física ou pessoa natural. Pessoa física, meus queridos, é o ente dotado de estrutura e complexidade biopsicológica capaz de praticar atos da vida civil. Então, pessoa física é o ente dotado de estrutura e de complexidade biopsicológica capaz de praticar atos da vida civil. Nós não falamos mais, meus queridos, em ente criado biologicamente. Por quê? Porque nós temos os métodos artificiais de criação, que seriam a fertilização in vitro, que ocorre na proveta, por isso que nós denominamos fertilização in vitro, ou seja, na proveta, fora do aparelho reprodutor feminino. Nós temos também a inseminação artificial, e neste caso a concepção se dá em um ser vivo, ou seja, no próprio corpo de uma mulher. Por isso, inseminação artificial. Tranquilo? Professor, e quais são as espécies dessa fertilização? Nós temos a fertilização in vitro, bem como a inseminação artificial homóloga e a fertilização ou a inseminação heteróloga, em que há material genético de terceiros, de terceiras pessoas. Lembrando que o nosso direito civil admite que essa fertilização ou que essa inseminação seja feita inter vivos, ou seja, em vida e também após a morte. Em ambos os casos, tanto em vida como após a morte, nós dependemos da manifestação expressa da vontade. Neste sentido, meus queridos, esta manifestação da vontade, este ato de vontade, substitui o vínculo biológico, tranquilo, que é o fato gerador do parentesco. Tudo bem sobre pessoa física? Vimos o conceito, vimos que não devemos falar mais sobre criação biológica, mas criação biopsicológica. Tranquilo? O nosso Código Civil, ele não regulamenta esses métodos artificiais de criação. Ele estabelece algumas presunções de paternidade decorrentes do casamento. E aí eu peço para que você faça a leitura do artigo 1597 do Código Civil. Tranquilo? Então vamos lá. Não envolvendo o doador do material genético, certo? Esse doador do material genético é garantido o anonimato. O anonimato desse doador deve ser preservado. Nós falaremos depois, daqui a pouquinho para vocês, sobre a possibilidade constitucional ou não de a pessoa ter acesso ao nome desse doador. Nós já veremos daqui a pouquinho para vocês, tudo bem? Então vamos lá. O STJ entende que esta presunção de paternidade decorrente do casamento, ela se estende à união estável. E aí nós retornamos à nossa aula anterior, que é o que? Uma analogia in legis, uma analogia legal, porque nós utilizamos uma norma existente para um caso análogo, para um caso semelhante. Utilizamos a norma que prevê a presunção de casamento para a presunção ser aplicada também à união estável. Professor, há direito ao conhecimento da origem genética? Meus queridos, parte da doutrina entende que este conhecimento à ancestralidade, esse conhecimento à origem genética é um direito da personalidade, é um direito fundamental constitucional. Desta forma, o STJ já assegurou o exercício desse direito. Entretanto, é importante lembrar que assegurar o conhecimento da ancestralidade, assegurar o conhecimento da origem genética, não gera reconhecimento de filiação.
certo? Tudo bem? Então, o que o STJ entende é o direito à origem genética. Tranquilo? Esse entendimento do STJ ele está consolidado no artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que o adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, certo? Quando ele completar 18 anos. Ou também pode ser deferido ao adotado esse direito de conhecimento genético antes dos 18 anos, desde que assegurada uma orientação e assistência jurídica psicológica ao menor, ao adotado. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Mas lembrando sempre que o direito é somente à origem genética e não ao reconhecimento da filiação. Tranquilo? Direito fundamental subjetivo de conhecimento de origem genética, que não vai assegurar o reconhecimento da filiação. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá então, meus queridos. Professor, em que momento a pessoa física adquire personalidade? Nós teremos uma aula específica para diferenciar personalidade de capacidade. Mas o artigo 2º do Código Civil diz o seguinte, que a personalidade começa com o nascimento com vida. Tranquilo? Então é esse o instante, e a doutrina entende que o instante que principia este funcionamento, que principia esta personalidade, é o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório. Então, para a doutrina, respirou, adquiriu personalidade jurídica. Tranquilo? Tudo bem? Alguns ordenamentos jurídicos, meus queridos, isso aí é muito importante, por exemplo, para uma prova de segunda fase ou para uma prova oral. Na sua prova, com certeza, de primeira fase, não cairá esse tipo de informação, mas fica aí para que você já se prepare para uma segunda fase ou para a prova oral. O direito francês, por exemplo, ele exige que esta pessoa deve necessariamente ter uma vida viável para adquirir personalidade. Não há necessidade de corte de cordão umbilical. Tudo bem? Para o direito brasileiro, respirou, adquire personalidade jurídica. O direito espanhol, meus queridos, exige que, além de ter uma figura humana, além de se parecer com um ser humano, há necessidade de que viva 24 horas fora do útero materno. Então, para adquirir personalidade lá na Espanha, há necessidade de que viva 24 horas fora do útero da mãe. O nosso direito não. O nosso direito, ele adquire personalidade a partir do momento em que ele respirar. Respirou, adquiriu personalidade jurídica. Tudo bem? Vamos lá então. Após a respiração, a necessidade, a obrigatoriedade do registro da pessoa natural, certo? O registro da pessoa natural, e isso é importante que você guarde, sempre cai em prova este tema, que ele deve ocorrer no prazo de 15 dias, que pode ser ampliado por até 3 meses, desde que nas localidades distantes 30 km da sede do cartório, no local do parto ou no local da residência dos pais. Isso é uma opção dos pais. Os pais podem registrar a criança no local do parto ou no local da residência. Não é domicílio, viu? É no local da residência dos pais. Tranquilo? Sobre esse tema, lembrando a vocês que os índios, quando não integrados, e é somente o índio não integrado, ele não está obrigado ao registro de nascimento, certo? Os índios não integrados, eles são registrados em um livro próprio do órgão federal de assistência aos índios, que é a FUNAI. Tranquilo? Tudo bem? Leitura obrigatória do artigo 54 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6015 de 73, que lá nós temos os requisitos do registro civil. Então, leitura obrigatória do artigo 54 da Lei de Registros Públicos. Tranquilo? Posso confiar em vocês? Vamos lá então. Professor,
O registro, ele é declaratório ou ele é constitutivo? Meus queridos, o registro civil das pessoas naturais, ele é meramente declaratório, certo? A personalidade jurídica é adquirida desde o nascimento com vida. Do momento em que respira, ele adquire personalidade. Então, o registro civil das pessoas naturais é meramente declaratório desta personalidade que já foi adquirida. Nós veremos depois, na nossa próxima aula, que o registro da pessoa jurídica tem natureza constitutiva. Então, no nosso ordenamento, a pessoa jurídica só adquire personalidade após o seu registro. Tranquilo? Uma outra informação para vocês. Nascituro. Professor, o que é o nascituro? Meus queridos, nascituro é aquele que está por nascer. É aquele que já foi concebido, mas ainda não nasceu, que ainda não respirou. Tranquilo? Então, o ente concebido, mas não nascido, dotado de vida intrauterina, ele é o nascituro. Tranquilo? O nosso Código Civil, ele coloca a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E aí vem a grande pergunta que tem uma discussão doutrinária. Professor, o nascituro, ele tem personalidade jurídica? E aí nós veremos algumas teorias. Primeira teoria, teoria natalista ou teoria negativista. Natalista, de Natal, vem de nascimento, certo? A expressão Natal significa nascimento. Então, para que você se recorde, teoria natalista. A personalidade só é adquirida com o nascimento com vida, certo? Quem defende essa teoria é o professor Silvio Rodrigues e o professor Arnold Wald. Professor Silvio Rodrigues e professor Arnold Wald dizem que a personalidade só é adquirida com o nascimento com vida. Segunda teoria, teoria concepcionista. Pela teoria concepcionista, que tem origem no direito francês, a personalidade é adquirida desde a concepção, certo? Teoria concepcionista, desde a concepção, o nascituro já teria personalidade. Quem defende essa teoria, professor? Quem defende essa teoria é o nosso querido Teixeira de Freitas e o nosso querido Clóvis Bevilacqua. Teixeira de Freitas e Clóvis Bevilacqua, portanto, dizem que deve-se adotar a teoria concepcionista, personalidade desde a concepção. E, por último, a teoria da personalidade condicional, ou teoria da personalidade condicionada. Para os defensores dessa teoria, o nascituro, ao ser concebido, ele já é titular de alguns direitos. Ele já é titular de direitos de caráter extrapatrimonial, personalidade formal, que vai se concretizar, ou seja, a personalidade material dar-se-á com o nascimento. Tranquilo? Tudo bem? Então, até o nascimento, os direitos de conteúdo patrimonial ficam sobre uma condição suspensiva. Beleza? E após essa condição suspensiva, que é o nascimento com vida, nós teremos aí a personalidade material. Professor, quem defende essa corrente? O professor Washington de Barros Monteiro. E na minha prova, eu faço o que, professor? Na sua prova objetiva, você deve adotar o que? A redação do artigo 2º do Código Civil. Teoria natalista. Teoria natalista. Se na sua prova cair lá, se a pergunta versar sobre a pessoa, se falar genericamente sobre a pessoa, qual foi a teoria adotada pelo Código Civil? Teoria natalista. Tranquilo? Agora, se a sua pergunta se concentrar no tema nascituro, se falar muito sobre nascituro, você deve adotar a linha da teoria da personalidade condicionada, a teoria da linha da condicionalidade da personalidade. Tudo bem? Se falou sobre a pessoa, teoria natalista. Se fala muito sobre o nascituro, teoria da personalidade condicional. Não vamos esquecer sobre essas teorias, meus queridos? Vamos lá, então.
o nosso ordenamento jurídico ele já prevê expressamente alguns direitos ao nascituro. Por exemplo, os direitos personalíssimos, direito à vida, direito à integridade física, direito à proteção pré-natal. Esses direitos da personalidade já são garantidos ao nascituro, independentemente da corrente que nós adotarmos, da corrente natalista, da corrente concepcionista ou da personalidade condicionada. Tudo bem? Vamos lá, seguindo. O nascituro pode receber doação, desde que essa doação seja aceita pelo seu representante. E quem é o representante do nascituro, professor? É o curador, certo? O curador é o representante legal que pode receber a doação em nome do nascituro. Tranquilo? Há necessidade do recolhimento do imposto de transmissão. Tudo bem? Professor, e o gozo dessa propriedade, desse direito de propriedade? O gozo desse direito de propriedade fica condicionado ao seu nascimento com vida. Tranquilo? Lembrando que para o concurso de cartórios, você deve adotar a tese de que não é possível registrar esta doação em nome do nascituro, certo? Este registro, ele ficará condicionado, ele só será juridicamente possível o registro dessa escritura de doação com o nascimento com vida. Então, dever-se-á apresentar a escritura de doação para o nascituro e a comprovação do nascimento com vida deste nascituro. Tudo bem? Esta é a posição que você deve tomar na sua prova para o concurso de cartório. Nascituro pode ser beneficiado com legado ou com herança. Pode-lhe ser nomeado um curador para a defesa dos seus interesses, como, por exemplo, para receber a doação. E o nascituro tem direito à realização do exame de DNA, para efeitos de aferição de sua paternidade. Isso é um direito do nascituro, direito de realização de exame de DNA para verificação da paternidade. Tudo bem? A Lei 11.804 de 2008 expressamente atribuiu ao nascituro o que? O direito de alimentos, que é a Lei de Alimentos Gravídicos. Tranquilo? Então, o nascituro tem direito aos alimentos. Lembrando sobre essa lei, meus queridos, que após o nascimento, esses alimentos gravídicos, eles são convertidos imediatamente em pensão alimentícia, de forma automática. Para que isso seja revisto, há necessidade de que o suposto pai, aquele que foi condenado a pagar a pensão, os alimentos gravídicos, ele deve ingressar com um pedido de revisão, com uma ação revisional, porque esses alimentos gravídicos eles são convertidos imediatamente, automaticamente em pensão alimentícia para o nascido. Tranquilo? Para aquele que já adquiriu personalidade, aquele que já respirou, a pessoa natural, a pessoa física. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e o natimorto? Natimorto é aquele que nasce morto. É aquele que antes de morrer, ele foi um nascituro. Se ele tivesse nascido com vida, nós teríamos uma pessoa natural. Como ele foi um nascituro, mas ele morreu antes de nascer, aí nós temos o que? O natimorto. Para fins do concurso de cartório, isso é muito importante. Se a criança nasceu e faleceu, se ela respirou e faleceu imediatamente, há necessidade de 2 registros. Registro de nascimento no livro A e registro de óbito no livro C. Agora, se ele não nasceu com vida, nós teremos um registro específico no livro C auxiliar, que é o livro de natimorto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Falaremos agora sobre o estado da pessoa natural, o estado da pessoa física. O que é o estado da pessoa, professor? É a qualificação da pessoa a partir de suas projeções, certo? É o modo de individualizar cada pessoa. Nós podemos citar como exemplo de estados da pessoa física. Um estado individual, que nós temos aí as características físicas, o sexo, a idade, a capacidade. Nós temos os estados
familiares, o estado familiar, que é lá o consanguíneo, o afetivo, por afinidade, o estado civil ou de parentesco e, por último, o estado político. O que seria o estado político, professor? Que é o nacional, é o brasileiro nato, é o brasileiro naturalizado ou é o estrangeiro. Isso é o que? Estado político da pessoa natural. Por isso que nós temos no nosso Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 2015, as ações de Estado. Essas ações de Estado, em regra, há necessidade de intervenção do membro do Ministério Público. Por quê, professor? Porque todas essas ações de Estado, elas estão relacionadas a direitos da personalidade, que são indisponíveis, indivisíveis e imprescritíveis. Por isso, ações de Estado, intervenção obrigatória do membro do Ministério Público. Tudo bem? Mais uma informação para vocês em relação a essas ações de Estado. Essas ações de Estado, nós não aplicamos a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial no caso de revelia. Nas ações de Estado, o autor da ação, ele continua obrigado a comprovar os fatos que ele alegou, os fatos constitutivos do seu direito. Tudo bem? Só uma informação aí de processo civil para vocês. Vamos lá. Professor, a união estável e a separação de fato, eles são espécies de estado civil, meus queridos? Mesmo após a regra que prevê o registro da união estável, nós não temos a modificação do estado civil pela união estável. Estado civil é solteiro, casado e divorciado ou separado. Tranquilo? Separação de fato ou união estável, para a maioria da doutrina e para a sua prova, você pode adotar isso, não constitui estado da pessoa. Tranquilo? E para encerrar a nossa aula, vamos lá. Extinção da pessoa física ou da pessoa natural. A existência da pessoa natural, ela acaba, a personalidade acaba com a morte. Então, a morte é o que põe fim à existência da pessoa natural, é que põe fim à personalidade. Tudo bem? A morte, ela pode ser real e ela pode ser ficta. E esta morte ficta, também chamada de morte presumida, ela pode ser sem o procedimento de ausência e com o procedimento de ausência. Muito cuidado, viu? Então nós temos a morte real, a morte ficta ou presumida com o procedimento de ausência ou sem o procedimento de ausência. Vamos lá então. Morte real. Professor, como nós saberemos que uma pessoa faleceu? A morte, ela deve ser aferida por um profissional da medicina, certo? No prazo de 24 horas seguintes ao falecimento. Esta é a regra geral. Ou também por duas testemunhas, na forma do artigo 78 da Lei 6015. Leitura obrigatória do artigo 78. Pode pausar o vídeo aqui agora e dar uma lida no artigo 78 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6015 de 73. Mas a regra geral deve ser aferida por um profissional da medicina, ou então por duas testemunhas na forma do artigo 78. Tranquilo? Professor, e quando a doutrina considera que a pessoa está morta? Qual é o critério de determinação da morte real? Lembra que o critério para aferir o nascimento, a personalidade, é o critério da respiração, funcionamento do aparelho respiratório. Para a morte, e aí com base na lei de transplante de órgãos, na lei 9434 de 97, certo? Não se considera mais a paralisação do aparelho cardiorrespiratório, e sim o que? A paralisação das ondas cerebrais, ou seja, a morte encefálica. A morte encefálica, então, é que cessa, é o critério utilizado para aferir a morte real. Então, a personalidade da pessoa física, ela começa com o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, nascimento com vida, e termina com a paralisação das ondas cerebrais do cérebro. Tudo bem? Morte
encefálica. Tranquilo? Lembrando, nós teremos uma aula específica sobre isso, que a morte também deve ser registrada, e aí que muita gente erra. Meus queridos, a morte, ela só pode ser registrada no local de sua ocorrência, no local da ocorrência do falecimento. Conforme lá atestado por um profissional da medicina, a morte foi em qual local? Neste local é o único local que se admite o registro. O nascimento não. O nascimento pode ser no local do nascimento ou então no local da no local da residência dos pais. Vamos lá. Morte presumida, morte ficta. Tudo bem? Morte presumida é o mesmo sinônimo de morte ficta ou morte civil. Primeiro caso, na impossibilidade de localização do cadáver. Se nós não conseguimos localizar o cadáver para que o médico faça a verificação, para que o médico ateste que essa pessoa teve a paralisação da sua função cerebral, da sua morte encefálica, nós teremos a morte presumida, tudo bem? Sempre que nós não pudermos encontrar, o profissional de medicina não pode atestar o óbito. Nesse caso, quem faz, professor? Nesse caso, o Poder Judiciário é quem deverá determinar o quê? A morte. E aí nós temos duas espécies. A morte presumida sem declaração de ausência. Gente, muita atenção, porque isso cai muito em prova. Vamos lá. Sem declaração de ausência, nós temos duas hipóteses. A sem declaração de ausência é no caso em que há uma grande probabilidade de que aquela pessoa esteja morta. Nós temos duas hipóteses no Código Civil. A mais famosa, que é aquela que, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, a doutrina sempre dá o exemplo do Ulisses Guimarães, né? Se for extremamente provável que o Ulisses Guimarães estava naquele helicóptero que caiu no rio e não foi encontrado o corpo, estava em perigo de vida, então morte presumida sem declaração de ausência. Isso é que é importante que vocês percebam. E a segunda hipótese, desaparecimento em decorrência de campanha ou quando a pessoa for feito prisioneiro e não for encontrado até 2 anos do término da guerra. É mais difícil, né, em razão de nós não sermos um país beligerante, nós somos um país pacífico, mas a primeira hipótese é que sempre cai em prova, quando for extremamente provável que a morte de quem estava em perigo de vida. Né, vocês lembram lá do caso da Elisa Samúdio? A Elisa Samúdio é um caso de morte presumida sem declaração de ausência, porque é extremamente provável a morte dessa pessoa que estava em perigo de vida. Já vi cair muito em prova nos procedimentos criminais em que, por exemplo, o marido declara que matou a esposa. Neste caso, se o marido declara que matou a esposa e que consumiu o corpo, que jogou o corpo para os jacarés e etc., né, isso é matéria de direito penal, mas nesse caso, para o direito civil, nós temos um caso de morte presumida sem declaração de ausência. Tranquilo? Meus queridos, em ambos os casos, tanto no caso de seja extremamente provável a morte ou de quem estava em perigo de vida, e no caso de desaparecimento em caso de guerra, que não retornar depois de 2 anos, há necessidade de o quê? De esgotar as buscas, há necessidade de averiguações. Esta averiguação ela é feita por um procedimento simples, chamado procedimento de justificativa de óbito, procedimento de justificação de óbito, mas não é a declaração de ausência. Tranquilo? Então, esse breve procedimento de jurisdição voluntária, que é a justificação de óbito ou justificativa de óbito, em que o juiz deverá fixar a data provável do falecimento, o horário, o local e a causa do falecimento. Vamos lá, meus queridos. E a morte presumida com o procedimento de ausência. Neste caso, nós não encontramos o cadáver, mas nós também o que? Alguém desaparece sem um motivo claro. Então, o ausente é aquele que desaparece do seu domicílio sem deixar notícias, mas não há não há nenhuma verificação de que ele estava em perigo de vida e que há provavelmente que ele está morto. Não, ele simplesmente desapareceu. Na
Morte presumida com o procedimento de ausência, nós temos 3 fases, que é a curadoria de bens, ou também conhecida como arrecadação de bens do ausente. Segundo, a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Vamos lá. Primeira fase, curadoria de bens do ausente ou arrecadação de bens de ausente. Meus queridos, muita gente erra isso aqui em prova objetiva, porque a lei não estabelece nenhum prazo mínimo para o início do procedimento da curadoria de bens de ausente. A pessoa desapareceu hoje, em 2, 3 dias, a pessoa já pode iniciar o procedimento de curadoria de bens de ausente. Não há prazo mínimo. Curadoria de bens do ausente pode ser feita imediatamente após o seu desaparecimento. Tranquilo? Há necessidade de um requerimento, e esse requerimento pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa, por quê? Porque é questão de ordem pública. Qualquer pessoa e até mesmo o Ministério Público pode dar início a esse procedimento, a primeira fase, que é a curadoria de bens do ausente. A pessoa desapareceu, imediatamente já se pode dar início à curadoria de bens do ausente. Tudo bem? Nesta fase, o juiz ele declara a ausência e nomeia um curador, certo? Declara a ausência e nomeia um curador. A ordem preferencial do Código Civil é o cônjuge, certo? Desde que ele não esteja separado de fato por mais de 2 anos, e os pais e os descendentes. Cônjuge, pais e descendentes é a ordem preferencial trazida pelo Código Civil para ser nomeado curador do ausente. Não havendo nenhuma dessas pessoas, nós teremos o curador dativo, que é aquele curador nomeado pelo juiz. Tranquilo? A doutrina entende que há possibilidade de extensão dessa norma para o companheiro, certo? O Código Civil fala em cônjuge, mas a doutrina estende essa possibilidade de nomeação de curador para o companheiro, desde que, lógico, ele não esteja também separado de fato há mais de 2 anos. Tranquilo? O juiz, ele determina a publicação de 6 editais, um a cada 2 meses, convocando o ausente para comparecer. E aí eu peço a leitura obrigatória do artigo 745 do CPC 2015, certo? O CPC 2015 traz lá que pode publicar na Rede Mundial de Computadores, pode publicar no site do tribunal, pode publicar numa plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Então, leitura obrigatória do artigo 475 do CPC de 2015. Vamos lá. Essa curadoria, meus queridos, ela dura, em regra, 1 ano. 1 ano. Se o ausente tiver deixado o procurador, aí nós teremos o prazo de 3 anos. E é aqui que as pessoas confundem. As pessoas acham que o procedimento é aberto depois de 1 ano. Não. 1 ano é a duração da primeira fase. 1 ano quando o ausente não deixa procurador e 3 anos para quando o ausente deixa um procurador. Tudo bem? Após esse prazo de 1 ano ou de 3 anos, nós temos a conversão dessa curadoria de bens em sucessão provisória. Aí nós iniciamos a segunda fase do nosso procedimento, que é a sucessão provisória. Vamos lá então. Após 180 dias de iniciada essa segunda fase da sucessão provisória, nós teremos a abertura do testamento. Nós teremos a abertura do inventário e partilha de bens como se o ausente estivesse morto. Então, iniciou a segunda fase, a sucessão provisória. Depois de 180 dias, nós teremos o que? A abertura do testamento, inventário, partilha, como se o ausente fosse morto. Mas essa sucessão, essa transmissão, ela se dá a título provisório, a título precário, tudo bem? Por isso que a lei determina que alguns herdeiros devem prestar garantia, devem prestar caução, penhor, hipoteca, tudo bem? Estas garantias não se estendem aos herdeiros necessários. Os herdeiros necessários, eles não estão obrigados a prestar caução. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos. Durante essa fase de sucessão provisória, os herdeiros estão proibidos de dispor dos bens móveis e imóveis, salvo com autorização judicial. Porque essa sucessão ela é
provisória. Professor, e dura quanto essa sucessão? Esta segunda fase tem durabilidade em regra de 10 anos, podendo ser reduzida para 5 anos quando o ausente tiver mais de 80 anos e 5 anos das suas últimas notícias. Então, se o ausente tiver mais de 80 anos e já há 5 anos que datam as últimas notícias desse ausente, nós teremos o que? A redução do prazo para 5 anos. Decorridos esses, ou 5 anos ou os 10 anos, nós temos a abertura da sucessão definitiva. E aí nós temos a transmissão dos bens em caráter definitivo, certo? E aí nós admitimos o que? A prática de atos de disposição. Os herdeiros recebendo esses bens definitivamente, eles podem alienar os bens. Professor, e se o ausente reaparece? Se o ausente reaparecer do nada, vamos lá. Vamos ver em cada fase. Se o ausente reaparece na primeira fase, ou seja, na curadoria de bens, ele reassume a titularidade dos bens normalmente, porque não foi alienado nada, não aconteceu quase nada, foi simplesmente arrecadado os bens e declarada a sua ausência. Na sucessão provisória, o ausente ele recebe o patrimônio no estado em que ele deixou. Tudo bem? E na terceira fase, se ele retorna nessa fase que nós estamos estudando, na sucessão definitiva, aí o ausente, ele recebe os bens no estado em que eles se encontram. Na segunda fase, ele recebe os bens no estado em que ele deixou. E na terceira fase, ele recebe os bens no estado em que eles se encontram. Tudo bem? E ele só não terá direito nenhum se ele retornar após 10 anos da abertura da sucessão definitiva. Então a sucessão definitiva ela dura 10 anos. Se ele retornar depois de 10 anos da sucessão definitiva, aí o ausente não recebe nada, não tem direito a nada. Tudo bem? Professor, e como fica a questão, último tema da nossa aula, da dissolução da sociedade conjugal? Meus queridos, até o ano de 2010, nós tínhamos a doutrina o seguinte, que a doutrina entendia que no prazo de 2 anos contados da declaração de ausência, haveria a possibilidade de divórcio pela ausência. Declarou a ausência depois de 2 anos, porque nós tínhamos lá o prazo de 2 anos da separação de fato. Com a emenda constitucional 66, que retirou o prazo de 2 anos para o divórcio, permitindo o divórcio direto agora sem nenhum prazo, nós temos o quê? Uma tendência na doutrina da possibilidade de pronta dissolução do vínculo conjugal logo após a declaração de ausência. Então, lá na nossa primeira fase, com a declaração de ausência, já haveria a possibilidade de reconhecimento da dissolução do vínculo conjugal pelo divórcio. Lembrando que se o ausente retorna, não há falar em restabelecimento do casamento anterior, né? Ele deverá casar-se novamente se quiser preservar o seu vínculo conjugal, porque com a declaração de ausência, entende a doutrina que haverá também a possibilidade de dissolução do vínculo conjugal. Tudo bem, meus queridos? Terminamos assim a nossa aula sobre pessoa física, sobre pessoas naturais, sobre pessoa natural. Voltaremos daqui a pouquinho com mais uma aula sobre as pessoas jurídicas. Não perca, até daqui a pouquinho.